Olá, muito boa noite. No programa de hoje eu vou conversar com o Rafael Cortez, da consultoria Tendências. Rafael, tudo bom? Tudo bom, Silvio? Boa noite. Rafael, na terça-feira da semana passada, quando a gente conversou aqui no programa, o presidente Michel Temer era interino e Dilma Rousseff era presidente afastada. Perfeito. Ela já fez as malas e seguiu para Porto Alegre. O Temer fez as malas com o presidente efetivo do Brasil e foi à China, já antecipou o seu retorno. E aí, nesse interim, houve uma polêmica por conta justamente da decisão, da forma como o Senado Federal agiu na votação do impeachment dela. Perfeito. Por conta do fatiamento, né? A votação foi separada. 61 senadores, que era um número acima do necessário, optaram pela cassação do mandato dela, mas aí numa jogada patrocinada por Ricardo Lewandowski e outros senadores da então base aliada, por conta disso, ela acabou não perdendo os seus direitos políticos, né? A inabilitação. Queria saber o que você pensa disso, até porque o caso agora está no Supremo Tribunal Federal. Perfeito. O que significa que, num certo sentido, o impeachment terminou, mas não acabou. A gente vai conviver aí, e o sistema político brasileiro vai conviver com esse fantasma do impeachment por um bom tempo, né? Seja porque, do ponto de vista formal, o STF vai ter que se pronunciar, e se pronunciar por demandas contraditórias, num certo sentido, né? Você tem, de um lado, a defesa da presidente Dilma convocando o STF a se manifestar sobre supostas ilegalidades cometidas no julgamento, e, por outro lado, partidos da base governista, liderados por PSDB, DEM, até o próprio PMDB, ingressando com ações, na verdade, para contestar essa separação entre o afastamento do cargo, mas com a manutenção do direito político. Então, o que significa isso é que a gente ainda tem um elemento de incerteza. Quando a gente associa todo esse cenário com a expectativa, a forte expectativa em torno dos efeitos econômicos do impeachment, é mais um obstáculo para que a gente retome um cenário um pouco mais tranquilo e possa, de fato, discutir a agenda reformista. Os sinais emitidos pelo STF, eles ainda não nos dão uma pista de para onde eles vão caminhar. A gente teve sinais mais contundentes, talvez, do ministro Gilmar Mendes e, em menor medida, do ministro Celso de Mello, que sinalizaram que a votação em separado entra em desacordo com o artigo 52 da Constituição Federal de 88. O Gilmar Mendes acabou sendo categórico, ele disse que era uma bizarrice. O Celso já foi um pouco mais brando, falou que não era uma decisão muito ortodoxa. Mas sinalizando que ali pelo menos tem uma discussão e mais um ponto de partida que é um pouco estranho. E mais que o detalhe que é interessante, né, Silvio, porque a decisão do Senado foi comandada pelo ministro do STF. Então você tem uma delicadeza institucional de eventualmente o plenário se manifestar a favor da ilegalidade da medida, né, ou pelo menos reformar uma parcela da votação separada, que foi presidida justamente por um ministro da Corte Suprema. Então, um quadro bastante delicado. Qual que é o risco, né, pelo menos do ponto de vista dos agentes econômicos? É que, eventualmente, a gente tem que refazer alguma votação desse processo, porque a Corte pode interpretar que, bom, dado que tem um vício na votação, é preciso começar do zero, não do zero de todo o processo, evidentemente, mas naquele estágio final de eventualmente fazer uma nova decisão. Aí você imagine aos olhos dos investidores, especialmente do capital internacional, que é uma das portas de saída para a gente atrair esses recursos, para começar a iniciar uma retomada de crescimento, olhando todo esse cenário. E aí, pegando um pouco na sua pergunta, né? A posição do STF não é única. O próprio ministro Barroso já sinalizou que, no fundo, não há muito limite para onde o STF pode ou não avaliar, né? Porque, no fundo, ele é o guardião da Constituição. Então, em tese, toda medida, né, tomada no interior da comunidade política brasileira pode ficar sob supervisão da Corte Suprema. E esse é um tema, viu, Silvio, que eu acho que vale a pena a gente discutir um pouquinho com mais vagar,
que é o papel que o STF vai ter na política brasileira, né? A tal da judicialização da política, ela está mais viva do que nunca, porque no limite, o que está acontecendo? O STF, ele está funcionando quase como uma Assembleia Constituinte permanente, porque na medida que tem polarização dentro do Congresso, né? Os partidos não aceitam ou não conseguem encontrar um acordo mínimo para resolver o conflito entre eles. Então, o que eles fazem? Recorrem ao Supremo. Aí eles dão oportunidade para o Supremo reinterpretar, reexaminar, determinar normas e, no fundo, funcionando quase como um poder constituinte, reformando as regras do jogo, né? O que lá atrás era razoavelmente tranquilo, porque se lidava com questões de políticas públicas, agora nós estamos lidando com questões fundamentais, né? São conflitos em torno de mandato presidencial, são questões muito sérias, e isso acaba resultando no esvaziamento do processo político, e você imagina votar uma agenda de reformas nesse contexto. Então, o STF tem um papel fundamental, deve ganhar protagonismo à medida que os julgamentos da Lava Jato, né, pelo menos da dimensão política da Lava Jato, chegarem à sua porta, reforçando essa nossa ideia que a gente tem tentado conversar hoje. Uma outra possibilidade, no caso do fatiamento, Rafael, aventada e comentada, é que o Supremo delibere ali anulando o que foi aquela segunda votação, né, sobre os direitos políticos, ficando somente com a primeira, onde foram atingidos os 61 votos, determinando que, no caso, o artigo 52 da Constituição, parágrafo único, já determina que a perda do mandato está vinculada à inexigibilidade, né, que conforme na Constituição. E se assim o for, a gente pode ter um cenário pelo menos um pouco mais tranquilo, né? Essa agonia em relação à definição, se temos ou não algum problema de vício processual por conta da votação fatiada, ela já se encerra de forma no curto prazo. Agora, ainda que a gente resolva a questão jurídica, no plano político teve algo de estranho que ocorreu, né? Um governo que se inicia com o desafio de montar uma coalizão multipartidária para poder implementar essas reformas, e aí o partido do presidente, né, tem um comportamento pouco comum, né, ou pelo menos razoavelmente divergente da agenda necessária nesse momento. Então, o próprio PMDB, uma certa divergência interna, abandonou, digamos, o barco e fez essa preservação, né? Não teria a preservação dos direitos políticos se não fosse pelo PMDB. E a gente já vem conversando aqui nos nossos encontros de terça-feira, o espectador está nos acompanhando, chamando a atenção para essa relação super delicada entre PMDB e PSDB. Então nós tivemos mais um capítulo dessa narrativa, digamos, desse namoro, que a gente não sabe se é um namoro ou se é um casamento. Nós tivemos mais um capítulo de desavença entre os dois partidos, o que vale a gente monitorar, pensando no cenário prospectivo aí ao longo do segundo semestre, que não vai ser nada trivial. Bom, então vamos passar aí já para a agenda do governo Temer, porque ao retornar da viagem, e ele já tem outra nas próximas semanas, ele deve ter alguns desafios, que é emplacar a tal da reforma da Previdência, não é, Rafael? Uhum. Porque já há resistência, muita gente pedindo para ele esperar as eleições, para segurar um pouco mais, mas é importantíssimo para o país, para a economia, para a recuperação econômica, que ele consiga emplacar a sua agenda. Ele encontrou protestos, que num primeiro momento disse que eram lá 40, isso aí gerou uma enorme repercussão. Amanhã, dia 7 de setembro, é possível que novos protestos ocorram. E ainda tem a notícia, a gente já estou até me estendendo, porque dá para falar num outro momento, mas que é a prorrogação da Lava Jato. Perfeito. Né? Então eu acho que tem aí um novo momento, né? E um cenário complicado, né? Então esse gancho que você pegou é bastante oportuno, né? Vamos olhar, o Temer teve a viagem internacional, né? Não mais na condição de interinidade, foi na condição de presidente até 2018. E quais foram os sinais que ele tentou emitir para a comunidade internacional? E aí a gente compara o que está ocorrendo aqui no plano doméstico. Acho que teve duas características principais. A primeira, em relação à
ausência de conflitos políticos mais significativos, né, na política brasileira. Há toda essa questão em torno do impeachment, uma polêmica. Aos olhos da comunidade internacional, essa polêmica é ainda maior, esse cuidado de saber o que de fato está ocorrendo com a democracia brasileira. Ele já tratou de tentar fazer esse discurso da pacificação e da união nacional. Essa foi uma tarefa. E a segunda foi sinalizar a capacidade do Brasil em recuperar crescimento econômico e que o Brasil reestabelecendo as bases macroeconômicas para retomar, na verdade, reverter essa crise, né, e tentar retomar um crescimento econômico. Então a gente tem 2 temas aí na agenda, né? Como você bem colocou, Silvio, os primeiros sinais em termos de timing da aprovação da agenda econômica já não são muito animadores, né? É uma agenda muito espinhosa, composta por PEC dos gastos e especialmente reforma da Previdência. Então, o que a gente mais viu foi sinais de líderes da base aliada ou, bem, pedindo para postergar o envio da reforma da Previdência para depois das eleições, porque ninguém quer disputar a eleição sendo associado a um partido que vai, a um governo que vai propor reforma da Previdência. Isso é sempre algo muito complicado, é quase que um tabu em termos do debate político no Brasil. É muito difícil fazer esse convencimento da necessidade de antecipar um cenário que pode ser catastrófico para as contas públicas no médio prazo. Então, ainda mais porque, não é, Rafael, o político está sempre pensando em voto, né? E o calendário é de, na melhor das hipóteses, de 2 em 2 anos, né? Exatamente. O horizonte temporal é um outro horizonte. Então, esse tipo de discussão é muito difícil. Então, a gente já viu os partidos, olha, vão demorar para postergar. Só que, qual que é o risco dessa estratégia? O mercado agora está de olho, né? A gente conversou na semana passada, né? Com o fim do impeachment, o mercado vai dizer, bom, agora o Temer não está mais amarrado pela condição de interinidade, ele pode ser mais ambicioso na condução da política econômica. O problema é combinar com os russos, né? O problema é combinar com os legisladores que estão participando do calendário eleitoral, e aí fica muito complicado de eles darem uma resposta assim tranquila, mesmo por conta de toda essa pressão. Na semana passada a gente inclusive comentou sobre isso também, né? Que é o teste do tamanho da base dele no Congresso Nacional. Né? Que formalmente é muito grande, mas precisa ver. Precisa ver se tem esses votos efetivamente. Bom, outro ponto que eu toquei aqui, os protestos, né? Eu acho que isso, a dimensão dele, o tamanho desses protestos também pode ser uma pedra no sapato para ele daqui para frente, né? O que nos remonta a aquele segundo ponto, né? Bom, uma parte do discurso era não, o impeachment não vai gerar traumas, né? O Brasil está caminhando para a unificação. Teve aquela frase que ficou muito polêmica do Temer, né? De que eram apenas 40 pessoas participando do movimento. Isso acabou inflando a presença ao longo do último fim de semana. E o fato é que a gente tem, de fato, um contingente significativo de pessoas que vão fazer barulho e questionar a legitimidade da administração eleita. Na verdade, nós não estamos voltando a um cenário em que o PT se tornou maioria e que os seus apoiadores dominam as ruas. Acho que você toca num ponto crucial. Acho que isso é importante frisar isso. Não estamos muito de longe. Na verdade, ao fim e ao cabo, o PT ainda está com sérios problemas de mobilização. Ele é incapaz, nesse momento, de mobilizar, inclusive, os indivíduos que são contrários ou pelo menos não dão total apoio à administração do Temer. Então, uma boa parte das pessoas não gostaram do impeachment, tem reservas com o Temer, mas não estão indo na rua, né? Então, não é uma retomada das ruas, mas também não é um número em que você possa dizer, bom, não está acontecendo nada e que os agentes econômicos não vão olhar. Então, essa pacificação precisa ser construída de forma mais vagarosa, mas vai depender fundamentalmente da forma como ele vai organizar a sua base aliada. Porque o PT e seus aliados, a oposição ao Temer, pode fazer o barulho que for, mas no Congresso não tem um poder de veto, não tem tantas cadeiras para brecar essas reformas. A questão é saber, será que o Temer vai ter essa disposição e a capacidade para lidar com essas dificuldades dentro da coalizão? Se for,
a gente deve ter aí um quadro mais ambicioso e propício para uma agenda econômica melhor encaminhada. Da minha parte, eu acho importante dissociar essa questão das ruas, o Rafael, porque aquelas pessoas que estão indo lá pelo Fora Temer legitimamente protestar, não significa que elas têm alguma automática simpatia com o PT. Né? Eu acho que tem uma certa distância aí, e tem também a turma do seu Guilherme Boulos, do Sem Teto, que são convocados, e esses sim tem ligação histórica com o PT por causa da boquinha que sempre tiveram. É muito plural, né, esse modelo. E aí a gente aprendeu que não gostar de um não significa estar apoiando o outro, assim, tem essa confusão, e acho que é bom fazer a separação, sim. E aquele último ponto que eu dizia, Rafael, que é a Lava Jato, né? Hoje a Lava Jato foi prorrogada até setembro do ano que vem, ou seja, tem mais um ano de operação, e é uma operação que vai fazendo strike na classe política, né? Então ninguém sabe ao certo ainda todos os efeitos da Lava Jato, ainda mais com algumas delações premiadas ainda aguardadas. Perfeito. Né? Por exemplo, seu Léo Pinheiro, da OAS, que já indicou que tem muito a dizer sobre muita gente, e aí de A a Z na classe política, né? Porque pega não só aquilo que era o governo e os seus aliados, né, na época de Lula e Dilma, mas também a oposição. E o Marcelo Odebrecht, essa que é conhecida, a gente sempre repete, como a mãe de todas as delações, mas que até agora ainda não se concretizou. Então a Lava Jato ainda é um fator importante, né? Importantíssimo, assim, o potencial, né, de afetar a classe política, e eu gostei da sua expressão, né, como instituição, né, como uma corporação, né, por conta, enfim, não tem bandeira partidária nisso, o tamanho é o problema de financiamento, enfim, a forma como o exercício da política no Brasil foi sendo feita, e agora a gente começa a desvendar todo esse nó. E acho que a primeira questão a classe política vai ficar em corner, assim, eventuais estouros desses escândalos ou aparecimento de novas informações é uma outra dinâmica política. Aí a gente esquece reforma da Previdência, essas questões, e vamos discutir, bom, quem perde mandato, quem não perde mandato, quem vai ser afetado eleitoralmente, quem não vai. E os políticos sabem disso, aliás, sabem muito melhor do que nós. Então está todo mundo já um pouco de olho nesse processo e pode provocar um efeito em crise política muito grande. Digamos que a Lava Jato ela funciona, para os nossos fins aqui, como um grande choque. Quando começa a ter uma coalizão, né? Bom, agora vamos colocar essa agenda, essa pauta que a gente deseja votar. A Lava Jato vem e, como uma enxurrada, nos leva a discutir outro tipo de questão. Um efeito de saída é que a legitimidade da classe política, que já é baixa, fica menor ainda. E sabe o que eu acho que é o mais, que vale a pena a gente refletir? Isso, evidentemente, a questão não se esgota aqui, e a gente vai retomar esse tema, que é o tema da representação política. Porque o que a Lava Jato faz é colocar os olhos da sociedade perto do político, né? Como é que você vai vender reforma da Previdência com esse dilema aqui? Como é que você vai conquistar, sinalizar uma mudança política, né, para responder aos anseios da sociedade, se ela continua gerando estrago? O que pode acontecer com isso é que a gente não consegue retomar esse espaço político que a gente comentava no início do programa. E aí o que nós vamos discutir? Papel do STF novamente, né? Porque a gente não sabe qual que é o timing da resposta que o STF vai dar a essa enxurrada de processos que vão bater, já estão batendo a sua porta. Se começar a julgar ao longo de 17, o ambiente político e mesmo dentro da base do Temer é muito ruim, né? E aí a gente pode expandir o raciocínio, o que fica do PT se mais notícias vierem, né? O Lula já está em corner por conta de todas umas investigações, se eventualmente tiver mais informação, é mais um abatimento. Então, a Lava Jato certamente é um potencial explosivo aí nas nossas discussões políticas. Então, e por falar em legitimidade da classe política, em Lava Jato, em político enrolado com corrupção e até em base de Michel Temer, a nossa conversa termina com o Eduardo Cunha, né, Rafael? Porque se avizinha aí o desfecho do processo de cassação do mandato dele, que é bastante simbólico. Extremamente também, né? simbólico, né, Silvio? Assim, vale vários programas a gente poderia discutir. Ele é simbólico porque ele teve muito associado ao impeachment, ele é simbólico porque ele personificou
toda essa agenda da Lava Jato, a questão da impunidade, que é um tema que a sociedade brasileira cada vez mais está discutindo. Vale lembrar, as pesquisas de opinião pública mostram que a corrupção é o principal problema percebido pela sociedade brasileira do nosso sistema político. E, de alguma maneira, o destino do Eduardo Cunha vai afetar muito essa questão. E me parece que qual vai ser o desafio? Dar o quórum para a votação em meio ao calendário eleitoral. Então, mais do que o Eduardo Cunha, nós vamos ver o quanto a classe política está disposta a enfrentar essa questão espinhosa às vésperas da eleição. A gente sabe que está tendo uma intensa mobilização e isso vai ser chave, vai afetar o governo Temer, vai afetar as eleições de 2016 e vai afetar, sobretudo, a nossa percepção enquanto cidadão do comportamento da classe política. Certamente uma discussão fundamental para a gente ter em algum momento. Tanto pelo quórum, eu até colocaria aí mais um ponto para você dizer o que você acha, também, que é o seguinte: essa votação é aberta. O deputado vai ter que deixar o nome dele, o deputado que quiser absolver o Eduardo Cunha, ele vai ter que se associar a isso, a esse movimento, né? Vai ter que deixar a digital dele lá. Isso, em tempos de Operação Lava Jato, né? De toda essa discussão de que a corrupção é um mal para as instituições, um mal para o país, né? A corrupção atrasa secularmente o Brasil, isso é um outro ponto importante. Qual é o deputado que vai ter coragem de deixar a sua digital lá para dizer, ó, eu salvei o Eduardo Cunha? É extremamente importante. Você toca num ponto interessante, que é a questão da informação, né? Hoje você tem mecanismos de deixar cada vez mais o indivíduo com informação acerca do comportamento dos parlamentares. Então, vai ter um custo grande. Por isso que, muito provavelmente, os apoiadores do Cunha, na verdade, eles vão tentar derrubar a sessão, nem chegar ao momento em que se expressa o voto, porque eles sabem que está todo mundo de olho e esse custo não é um custo pequeno. Então, e não é um custo pequeno não só para os parlamentares, mas também para o governo, né? Porque você tem aí todo um efeito, né? De alguma maneira, o governo Temer está associado ao comportamento do Cunha enquanto presidente da Câmara. E aí, para a gente adicionar mais um elemento, está todo mundo agora olhando a votação rachada do impeachment, que de alguma maneira isso também era um movimento que poderiam beneficiar outros deputados, enfim, parlamentares que estão nessa mesma situação. Então a gente gerou uma zona cinzenta com toda essa discussão, né, que é de difícil acesso, e aí o destino do Cunha realmente vai vir como um choque para conseguir clarear o que tem se acontecido no sistema político brasileiro. Se de fato essa demanda por combate à corrupção vai receber uma resposta à altura da classe política ou vai prevalecer o corporativismo, né? Acho que no fundo esse é um ponto que a gente vai ter que observar na semana que vem. Legal. Fel, falaremos muito sobre Eduardo Cunha na próxima terça-feira. Obrigado. Eu que agradeço o contato. Esse foi o Sem Edição. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.